E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Alexandre. Eu sou o Potter. Nós somos do canal Obra Nerd. Então vamos falar agora sobre a nossa impressão sobre essa coleção aqui da Planta de Agostini com a Eagle Moss, a lenda de Batman. E aí pessoal, será que vale a pena ou não? Eu recebi agora aqui a terceira e a quarta edições. Primeiro tem, vamos lá, recapitulando aqui, a primeira edição Batman e Filho, a segunda edição, se não me engano, é Batman Detetive. Batman Detetive. A terceira, Portão de Gotham, se não me engano, né? Portão de Gotham. Portão de Gotham. É o volume 3, tá aí. E a quarta, que chegou agora, Aurora Dourada. Cara, vou dar uma olhada aqui, Potter, é o seguinte, segura isso aqui. Vamos começar do início? Pô. Afinal de contas, é Eagle Moss, é de Agostini, quem é que tá fazendo o quê? É o seguinte, a edição é da Eagle Moss, a distribuição é da Planta de Agostini. Então, cara, eu acho até legal, porque eu tenho uma assinatura de umas action figures da Planta de Agostini do Naruto. Ah, tá. Do Naruto. Então, a Planta de Agostini tem várias coleções aí, ela já tem assim, uma certa tradição aí no mercado com coleções, colecionáveis. Mas a Eagle Moss, ela é dela, mas a de Agostini está distribuindo. Ah, tá. Então tá usando a logística dela para levar, então uma parceria no caso. Uhum. Cara, eu acho o seguinte, que quando eu assinei isso aqui, eu pensei que vinha mais ou menos no mesmo nível daquela coleção da Eagle Moss da DC, aquela de graphic novels. Sim, dos grandes clássicos e tudo, né? Exato. E ela também, que nem essa coleção, a lombada dela enfileirada monta um quadro maior. Monta uma lombada. Eu acho que está até aqui, não tá, meu amigo? Deixa eu dar uma Sim, tem aqui o encarte. Deixa eu ver aqui qual é a imagem total. Aqui o bendito, infelizmente não vai dar para vocês verem com maiores detalhes, depois aí na edição a gente coloca. Beleza. Posto total, parece que é uma mescla de várias sagas. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Poucos. Edição 1. Edição. Aquela famosa edição Arapuca, né? Batman baratinha. Parece que eu assinei, né, cara? Então as duas foram R$29,99 e vem logo as duas. Na banca eu acho que fica R$9, alguma coisa. Eles não venderam. Isso eu acho que foi na promoção da assinatura. Exatamente. Porque a edição 1 ficou R$9,90, nesse ponto ficou o mesmo preço, mas a edição 2 nas bancas acho que já estava R$29 já. Ah, tá. Então na promoção, na assinatura, pelo menos isso, né, cara? Pelo menos isso. Para quem assinou já tem esse diferencial, né? Além disso, o que mais? Qual é a diferença? Cara, qual é o preço? A capa é igual, assim, tipo o layout da capa. Não vem com o nome dos caras aqui, dos autores, como aquela outra coleção da Eagle Moss, tá? Eu vi que o papel, ele é... Enfim, cara, o papel ele é papel ok, não é também com a mesma gramatura do outro, mas é um bom papel. Só que ela não vem com tantas páginas quanto a da Eagle Moss, aquela outra coleção, né? Coleção da DC. Ela vem com menos páginas. Aquela lá, inclusive, vem com algumas histórias a mais. Uma coisa que eu estava percebendo aqui, quando você trouxe aqui, né, pra gente dar uma olhada, fazer esse review, a primeira coisa de cara, assim, geralmente os arcos, quando eles são lançados, encadernados, que é uma modinha capa dura e tudo mais, ela já tem o quê? 5 anos, um pouco mais do que isso, né? Que começaram a vir essas edições com um capricho maior, para colecionador realmente e tudo mais. Eu ainda sou um pouquinho raiz ainda da capa, formatinho, essas coisas. Mas uma coisa que a gente começou a perceber nesse histórico aí, nessa mudança do formato do produto, né? Como ele passou a ser comercializado, que isso aí obviamente vem dos Estados Unidos, né? Esse padrão. Eles fecham arcos, os arcos eles se fecham geralmente em 6 edições e com um tie-in, uma história depois que eles lançam, né? Um interlúdiozinho ou uma história assinada, a história do uma personagem. história curta que tenha correlação, né, com a saga. Quando foi a primeira aparição do vilão? Porque afinal de contas o Batman é um senhor de 80 anos, né? Ele fez aniversário de 80 anos agora. Acredito que isso seja uma coleção comemorativa. Comemorativa. Só que uma coisa que eu achei assim,
me decepcionou, eu não vou ter como passar um pano em cima disso, é justamente isso. Essas edições extras poxa, que não serviu apenas para encher, vamos dizer assim, para encher linguiça e fazer o volume, a obra ficar um pouquinho mais volumosa e obviamente também acabar refletindo isso no preço, mas não tem introdução sobre os autores, a história até aqui, será que tem alguma coisa? Deve ter, tem. Sim, pouca coisa. Mas é uma bobaginha de nada, contextualizando o que aconteceu. Tem a história até aqui, tem um resuminho assim. Não vai ser por causa disso que eu vou falar mal da... Cara, mas é pouca coisa. Mas é pouca coisa. Não tem esquetes, não tem capas. Tem as capas? No volume 1 eu não vi. Não tem. Ou seja, capas alternativas. Tem algumas capas brancas aqui, ó. Pois é, no meio, né? Não, tem umas capas aqui, ó. Tem uma capa aqui, né? Mas essa em qual? Esse é o volume 2? Esse é o volume 1. É o volume 1? É. Tem umas capas. Pô, só que todas estão vindo com esse... Não, mas eu não vejo no mesmo padrão, porque o volume 2 não tem. Não tem capa? Não, cara. Tem não, tô vendo aqui, ó. Ó, pra não dizer que eu tô mentindo aqui. Tá aqui, ó. Terminou o arco que seria da primeira história, né? Ou seja, que geralmente nesses volumes, no caso compilados, entre a transição da história, eles botam a capa da revista, né? Ou atrás, quando ela saiu. atrás. Ou atrás eles botam uma galeria de capas, mas aqui no final não tem, cara. Aqui, ó, já dá o volume 4, faz a propaganda. E aí o expediente. Terminou a história. Não tem nada. Zé Finita na boca. Pô, sacanagem isso. Cara, bora ver outra aqui. E outra coisa, como eu te falei, arco de 6 histórias, ou seja, fechando uma história completa. Cara, eles estão fechando aqui eu teria que ler todas aqui, mas, por exemplo, o arco do Batman e Filho, vou falar mais do primeiro, que esse aqui, os outros eu conheço, mas eu não consigo te falar assim, olha, aqui faltou a edição extra tal, que mostraria uma coisinha a mais. Mas, pô, no Batman e Filho, a referência maior que a gente tem é a edição da Panini que saiu. E na edição da Panini que saiu as edições que foram originalmente publicadas, aquela Batman 655 até a 658 e 664 a 665. Cara, isso deu uns 5 volumes, cara. 5 volumes. A história fecha aqui, mas da história da Panini tem uma edição extra que o Grant Morrison fez, que por sinal deixou os fãs em polvorosa. Na final, eu brinco, eu acho que essa edição, ela é a cereja do bolo. Porque ela mostra meio que uma elucubração do que seria o Batman no futuro. Ou seja, ele te apresenta esse primeiro arco, que seria, sei lá, acho que é o Damian Wayne, que é o filho do Bruce Wayne, que é o quarto Robin, não sei, morre um ali, cai o outro lá, mas eu acho que ele deve ser o quarto já oficial. E no final da saga ele apresenta o personagem e ele mostra meio que uma brincadeira, parece aquela série da Marvel, que aconteceria com o Atif, né? Aí ele bota o Batman no futuro em que o Damian Wayne já é o Batman. Só que ele é o Batman seguindo um pouquinho as leis e os preceitos dele, ele não é tão bom. O Batman nunca foi também muito bonzinho, mas ele é ele aperta o negócio um pouquinho mais. Ou seja, essa cereja do bolo, poxa, poderia estar aqui, cara. Edição fininha, meu amigo. Eu não estou entendendo por que eles não deixaram. Cara. Sabe? Eu vou abrir essa aqui é a terceira. Que eu recebendo agora. Vamos ver aqui, cara. Portões de Gotham. Enfim, tem uma capinha aqui, expediente aqui, a história mais ou menos até aqui. Tem uma capa aqui e tal. Olha. Outra capa. Melhorou. Parte 1. Tá, Parte vamos 1. lá, vê a transição aí. Parte 2. Se tiver aquela página branca de novo. Parte 2. Meu amigo, nem a parte branca tem. Não, mas tem a capa. Tem a capa. Ah. Pô, cara, eles não estão fazendo um padrão. Cadê o padrão? Padrão, né? Pô, cara. Porra, sacanagem. Mas pelo menos já tá. Mas, porra, eu quero todas isso, né, cara? Vamos lá. No final. Aí acaba aqui no final. Só o volume 4. Faz vende o jabá do volume 4. Pô, que. Isso. Bora ver. Uma coisa, um ponto positivo, vamos lá também, que a gente não pode também só bater. Pô, tem coisa que eles estão trazendo que ainda não foram publicadas. Verdade. Salvo engano, essa do volume 4 aí, da Aurora Dourada, eu acho que ela, não sei se ela foi publicada no Brasil não. Tá? Essa capa, uma coisa que é até interessante, eu me recordo deles terem utilizado essa capa em uma das edições da Panini, cara. Eu não sei te dizer se
Eles estão fazendo essa correlação realmente da capa com o conteúdo. Né? Mas isso aí a gente tem como descobrir e pesquisar depois e a gente diz pra vocês, tá? Vamos entrar aqui ninguém é dono da razão, tá, pessoal? A única coisa que eu tô reclamando, que eu tô sentindo falta realmente, é esse apuro, sabe? Aquele caprichozinho, poxa, de entender, de saber quem foi que desenhou, como foi que ele concebeu determinado personagem, vilão, Aurora Dourada. Coisa de nerd, tá? Eu sei disso. A gente vai falar assim, tu tá exigindo demais. Aguarda, né? Tá legal Sim. aqui, tem uma capa e tal. Aurora Dourada. Pô, isso aqui tá tranquilo até aqui. Agora ela, por sinal, meu amigo, David Fincher nos desenhos, cara. E ele tá fazendo roteiro também, cara. Verdade. Tá fazendo roteiro também. Roteiro E ele tá fazendo, olha só, Jason Fable. por favor, aqui ó, fez aqui também. Aí já começa a história aqui e tal. Vamos ver, transição de Esses volume pro outro. desenhos são muito bons, cara. Meu amigo, os dois são artistas de ponta, cara. Eu acho que essa história foi publicada aqui, cara. Tá aqui, Ó, Aurora Dourada, a transição, parte parte 2, mas cadê a capa? 2. Tá aqui. Parte 2. Não, mas isso não é a capa. Cadê a capa da edição? Não tem. Essa aqui não é a capa? Não, não é. É, cara. Não é, meu amigo. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma continuação, ele tá entrando em algum lugar, tá atrás de alguém. Isso já é a história começando. É a parte 2. Sim, mas não é a capa. Já Cadê é- a capa já da é- edição 2? Não tem. Já é a história. Já é a história, tá dando sequência. Ou seja, já perdeu o padrão da edição 3, que a edição 3 já tinha as capas. Mesma coisa, no Ó, final fim da parte 3, não tem a capa. não tem a capa, não tem a transição. Vamos pro final. O Etrigan aparecendo aí. Olha a participação especial. Eita. Tem Peraí. Tá, beleza. Fim. Terminou a história. Bora ver as capas. Vamos ver se tem alguma capa, um esquete, alguma coisa. Cara, tem essas páginas Uma- aqui. Mas é Vai. repetido, cara. Conta aí. Olha, repetido. Vai. Mesma coisa. 2. Que porra é essa? 3. 4. 5. 6. 7. Cara, dá uma outra história aqui. O que vai acontecer, meu amigo? O estagiário aqui esqueceu de colocar o resto da história? Cara, é brincadeira, bicho. Brincadeira. Bom, pessoal, Cara, e aí? Impressão aí, o que tu acha, cara? Vale a pena? Só se continuarem trazendo coisas inéditas, beleza, é um ponto. mas fechadas, né? Pois é, vão ter que Pô, mas trazer também fechado. outra coisa, tá caro demais pra você pegar uma coisa assim, sem Exato, padrão. meu amigo. E isso não justifica você criar uma coleção do Batman. Ou seja, só botar... A história por si só. Não, e querer montar a imagem junto com a lombada. Cara, monta aí, cara, bora ver como não, fica. não dá pra ver a cara do Batman aqui e não Acho tá que alinhando sim, direito vamos lá. não. Bora ver. Bora ver aqui. Bota aqui, cara. Olha só. Olha aqui. Bom, eu acho que é mais prático você imprimir um pôster e fazer isso, tá? Porque, cara, se você está querendo fazer alguma coisa em homenagem aos 80 anos do Batman, não precisa criar uma coleção dessa. Se você vai lançar alguns volumes que não foram lançados no Brasil, você pode lançar isso espaçadamente. Não justifica de novo você assinar. Pessoal, a gente não está fazendo propaganda contra a de Agostinho, contra a Ergomose, contra a assinatura. Isso aqui é um review de um nerd, até mesmo de um consumidor. É uma opinião de A nossa consumidor. impressão sobre o produto. É a nossa cara. impressão sobre o produto. Para iniciar, para um leitor iniciante, poxa, eu quero conhecer o Batman e tudo mais, talvez seja interessante. Mesmo que a obra não esteja sendo publicada em ordem cronológica, até porque seria difícil também, né? Não dá. Mesmo que você tente fazer uma ordem cronológica das coisas, o Batman tem 80 anos, caramba. Então tem versões dele, tem de outros autores. Um autor, ele é um Batman um pouquinho mais, explora mais o lado detetive. Outro explora o lado mais aventuresco dele. Outro explora melhor o universo em torno, né, da cidade. Tem a minissérie, inclusive, de Gotham, que é fantástica. Mas assim, eu vou te ser sincero. Até agora não estava lendo, não. Ainda mais essa arapuca que fizeram aí no volume 4 aí. 6, 7 páginas em branco. Cara, eu vou dar Frente e tempo. costa. Vou ver aí as próximas, o que vai acontecer. Se tiver no mesmo padrão do que essa, não dá. Então aí, pessoal, diz aí nos comentários o que você acha, se você concorda com a gente. Se enxergaram outras qualidades, por favor, E outros comentem. defeitos também, que a gente não tem nem Entendeu? visto aqui. Outros defeitos também, né? Já que tá.
Tá fácil, não tá muito difícil. Pessoal, até lá. Se inscreve aí, não esquece. Se inscreve, compartilha, marca aí as notificações, tá bom? Pra gente poder fazer o canal crescer. Um abraço, até mais. Até mais, pessoal.